Se os nossos olhos se concentrarem no problema, o medo irá nos dominar. Mas se voltarmos os nossos olhos para Jesus, o medo, ele até pode se manifestar em nossas vidas, mas ele não irá nos paralisar. A Bíblia fala de muitas situações de medo, onde homens e mulheres de Deus passaram por situações que lhe causaram medo. Ser consumido ou permanecer cheios de esperança depende apenas da perspectiva com a qual nós enxergamos a vida. Nós temos a promessa do retorno de Jesus. E apesar de vermos fomes, de vermos terremotos, de vermos a angústia entre as nações, de vermos a possibilidade de guerras e conflitos nucleares, apesar de vermos as mudanças climáticas bagunçando todo o clima na Terra, e apesar de vermos epidemias e pandemias ceifando vidas sobre a Terra, nós temos a certeza que Deus não perdeu o controle deste mundo. Ele não perdeu o controle da nossa história. E eu quero trazer aqui uma passagem bíblica, uma história que é narrada no livro de 2 Reis, no capítulo 6. Essa é uma das passagens muito interessante, que fala de medo, que fala de esperança e nos fala também do triunfo daquele que confia no Senhor. Essa passagem nos diz que o rei da Síria, ele havia cercado a cidade israelita de Dotã. E a intenção deste monarca era capturar o profeta israelita chamado Eliseu. Eliseu, que foi um grande homem de Deus. Toda vez que o rei da Síria fazia uma investida bélica, Eliseu avisava o capitão do exército de Israel. O monarca sírio, ele estava furioso, porque o profeta Eliseu estava frustrando todos os planos dele de invasão a Israel. Ele imaginava que a única maneira de vencer a batalha, ou seja, de seu exército entrar em Israel, era se ele capturasse, se ele sequestrasse o profeta e o matasse. Então os sírios levaram todas as forças de seu poderoso exército e cercaram a cidade de tal modo, irmãos, que seria impossível aquele povo de Israel não ser derrotado. E também era impossível fugir, deixar a cidade, porque o exército sírio era muito grande, era gigantesco. Então o servo de Eliseu acordou no início da manhã e ali ele viu que a cidade estava toda cercada pelo exército inimigo, com centenas de carros e cavalos
aquele servo do profeta Eliseu foi consumido, foi completamente tomado pelo medo. As preocupações encheram o coração dele de temor, medo da morte, medo do que iria suceder ali ao povo de Israel. E aterrorizado, a Bíblia diz que ele procurou o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu estava muito tranquilo, muito sereno. E ele disse para o seu servo: não temas, porque o que está conosco é muito maior do que o que está com eles. Embora aquela situação ali parecesse completamente sem saída, sem solução, Eliseu sabia que o Deus a qual ele serve, a qual ele servia, é especialista em abrir saída onde não tem saída, em dar solução onde não existe solução. Ele ainda estava em seu trono, né? Deus continua no trono. Por mais temerosa e assustadora que se pareça uma situação, ele não perde o controle, assim como ele não perdeu o controle ali naquela cidade de Dotã, quando o exército sírio a cercou. Eliseu sabia que Deus tem uma solução para os problemas mais difíceis, que ele é capaz de abrir caminho quando parece não haver nenhuma saída. Eliseu orou ao Senhor para que o seu servo visse o que ele enxergava, o exército angelical que Deus havia providenciado para guardar Israel, para proteger aquele povo daquela ameaça iminente. Milagrosamente, o exército sírio foi acometido de cegueira. Então Eliseu e seu servo escaparam. Irmãos, Deus tem milhares de maneiras de nos livrar de nossos piores medos. Nós só precisamos confiar nele, colocar os nossos medos, os nossos problemas, as nossas aflições e descansar no Senhor. O Salmo 37 nos diz: descansa no Senhor, confia nele e ele tudo fará por ti. Eu sei que nós vivemos em um mundo onde as pessoas, a grande maioria, diz ter fé em Deus, diz confiar no Senhor. Mas essas pessoas, a grande maioria, quando se estão numa situação com um problema, elas vão buscar soluções em coisas que muitas vezes não agradam a Deus. E então Deus deixa que elas, já que elas foram buscar ajuda e auxílio em coisas que estão fora de Deus, fora da sua palavra, então Ele deixa que elas sigam o seu próprio caminho, a própria escolha delas. Mas quando nós nos colocamos debaixo da potente mão do Senhor e decidimos confiar nele, colocamos aquele problema na mão dele, aí sim, ele entra em cena para guerrear por nós. Essa mensagem é para dizer que você não pode deixar o medo te dominar. Coloque os seus olhos no Senhor e você verá o triunfar dele na sua história. Amém?